Olá, como vão? Tudo bem? Meu nome é Alexandre Schutte, eu sou astrólogo, psicoterapeuta. Eu estou aqui em Portugal, na cidade de Sintra, no Hotel Sete Ais Tivoli, e tenho o prazer imenso de apresentar o Luiz Resina, o professor Luiz Resina. Ele desde 75 começou a estudar esoterismo, desde 78 entrou no mundo de astrologia, isso já fazem 41 anos? 41 anos. 41 anos, está a pleno vapor, dando aulas, palestras, workshops, levando as pessoas aqui em Sintra também para conhecer os locais esotéricos e especiais que tem aqui em Portugal. Mas eu fiz um convite para o professor Luiz Resina para que a gente já se conhece há 4 anos, né, no Congresso Luso-brasileiro. o Congresso Luso-Brasileiro. Eu falo em português, talvez o pessoal de Portugal não entenda bem, mas é português, e Luiz fala português, só que de Portugal talvez os brasileiros tenham que escutar com um pouquinho de atenção. Mas a gente vai falar sobre Portugal, vamos falar sobre Fernando Pessoa, e espero que vocês gostem, como fosse uma aula, porque qualquer coisa que saia do professor Luiz Resina é uma aula, e são muitos anos de estudo, muitas observações, muitas conclusões e até confirmações do trabalho dele. Então quem quiser e vier aqui a Portugal, eu sugiro que faça a sessão com o professor Luiz Resina e venha conhecer o trabalho dele. Também dá para atender à distância também. Então, Eu vou procurar falar pausadamente para ver se me entendem melhor. Então a voz vamos deixar alta e pausada, e eu vou tentar falar também pausado, para que seja. Mas assim, os assuntos, vamos começar a falar um pouco de Portugal, da nação de Portugal, do histórico, e como as pessoas que vão escutar têm estudo de astrologia, a gente coloca também já. Talvez em primeiro lugar eu gostasse de falar como é que cheguei aqui, como é que cheguei à astrologia, e foi através do Fernando Pessoa. Eu no liceu estudava Fernando Pessoa, vim a saber que ele se dedicava à parte esotérica de Portugal, e ele escreveu muitos escritos sobre o Portugal esotérico. Eu interessei-me primeiro por esse lado do esoterismo, e depois vim a saber que Fernando Pessoa também tinha estudado astrologia, numerologia, alquimia, cabala. Ele chegou a fazer mapas dos amigos, das pessoas célebres da sua época e anteriores, por exemplo, como o caso do mapa do Shakespeare, do Napoleão, do Milton, vários. E eu, nessa altura, pensei, bom, se esta personagem tão interessante que é Fernando Pessoa se interessou por astrologia, é porque isto tem alguma validade. E comecei, então, os meus estudos, na altura foi o Centro Rosa Cruciano, o primeiro, a seguir, antes do 25 de Abril, a astrologia, como qualquer outro conhecimento hermético ou esotérico, era proibido em Portugal. Por isso, só a partir de 1974... Uau, isso eu não sabia. Então, 1974, 25 de abril... 25 de abril, a mudança do regime do fascismo para a democracia possibilitou uma grande abertura em relação a estes assuntos e estas matérias. Daí que eu conheci assim as primeiras organizações, escolas esotéricas, e uma delas, que era a da Oceanside da Califórnia, do Max Sendel, que o Centro Rosa Cruz de Lisboa fez pela primeira vez um curso de apresentação do que era a astrologia, e eu fui fazer esse curso em Lisboa em 1978. Exatamente, foi a primeira abordagem. E a partir daí fiz uma formação... Ou seja, 41 anos, e você só não fez antes porque era proibido. Exatamente. Eu não tive acesso, por isso. Por isso que eu falo que é importante a gente ter participação política, para não deixar cair de novo nesses regimes que proíbem a gente viver. Claro, a evolução faz-se num caminho ascendente e não devemos ficar presos ao passado, e sim aproveitar as oportunidades e o conhecimento
desse legado que vem do passado. Então fiz um processo de autoconhecimento pessoal, tal como o Fernando Pessoa fez. Ele mandava ver livros de fora, eu também, e foi assim uma forma autodidática de conhecimento astrológico. Depois, outra parte que me interessava bastante era o estudo de Portugal e então a astrologia mundial ligada ao aspecto do país Portugal, a sua missão e a relação também com o aspecto mundial, porque sabemos que estamos numa era de peixe, final da era de peixe, estamos a entrar na era de aquário, as duas cruzam-se uma com a outra, mas é bom perceber o contexto, o que é que foi estes 2000 anos para trás, como é que nasceu Portugal na era de peixe, qual a sua missão, porque é que abriu estes caminhos ao mundo, não é? Como ligações com o Oriente, o nascimento do Brasil como nação também, tudo isso, Portugal fez muitas pontes e isso tem a ver com a sua natureza peixe. Já os gregos e os romanos, quando estiveram cá, diziam, este é um povo, principalmente os romanos diziam, este é um povo que não governa nem se deixa de governar. Isto tem a ver com a tónica pisciana. Claro que eles não tinham, naquela altura não havia. Aliás, Portugal nasce antes de o ser, isto é, o que nasce é a característica do povo lusitano, por isso quando eles estiveram cá e consignaram esta região, esta terra a peixe, é porque a alma do povo lusitano transmitia a alma soberana. A energia vibratória desse signo, e eles identificaram, pronto. Por isso, o Portugal territorial, mais de fronteiras, é um processo que vai acontecendo ao longo do tempo. Pronto. Mas a alma do povo, podemos dizer, é pisciana. E se há um momento histórico que está mais ligado a esta alma do povo, é a fundação da Casa-Mãe, da Ordem do Templo. Por isso estamos a falar do Convento de Cristo em Tomar. Isso foi quando? A inauguração foi no dia 1 de março de 1160, com Gualdino Paz, grão-mestre da Ordem dos Templários, uma mão direita de Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, que ajudou, aliás, a milícia dos Templários ajudou na conquista, realmente. E houve aqui uma missão muito grande, porque os fundadores do reino, estamos a falar do pai de Dom Afonso Henriques, que é o Dom Henrique, e Dom Raimundo, que eram os primos que vinham da Casa de Borgonha, de França, que vieram para a Península Ibérica. Um ficou com a Galiza, o outro ficou com o Condado Portocalense, por isso era o Conde Portocalense. O filho Afonso Henriques torna o Condado um reino, não é? E esta ligação de Borgonha, que podíamos, se recuássemos no passado histórico, poderíamos ainda correlacionar com os merovingios em França, com a primeira linhagem que poderia também estar ligada àquilo que no filme ligada à linhagem do Santo Graal, por exemplo. Poderíamos correlacionar isso. Então, os Templários estavam imbuídos de uma missão e eles viram que realmente este espaço territorial era oportuno aqui fazer algo que levasse à expansão de toda a filosofia e a ideologia da Era de Peixe. E não só. Os Templários, a Ordem do Templo, em Jerusalém, teve acesso a conhecimentos também secretos que vinham já da Alexandria, da ligação com o Oriente-Ocidente, e eles sabiam também que Roma, o papado, não estava a contar a verdade toda. Isso é importante. Isso eu cheguei a falar numa classe há uns 30 anos a respeito disso. Sobre a verdade que não é falada, ou a verdade velada. A verdade velada. Então eles viram que uma oportunidade aqui num terreno virgem, e realmente Portugal é o último país da Europa virado ao Ocidente, não é? É aquele que estava, de algum modo, predestinado a fazer a expansão marítima, a ligar os povos,
porque houve muitos que fizeram também expansão marítima, mas que não se fundiram, não se mesclaram, por isso houve realmente aqui uma fusão de raças que tem muito a ver com a tipologia pisciana, que é a água, o elemento água por excelência, o oceânico, que realmente faz pontes e liga, não é? E esta mescla, esta necessidade de criar a unidade, de unir povos e ideologias, é uma tipologia do cristianismo esotérico português, aquilo que eu chamo o cristianismo mais primitivo, primitivo no sentido daquele que deriva dos essênios, o cristianismo gnóstico, que foi reprimido pela Igreja Apostólica Romana. Ou seja, que não se meteu com política. Exatamente. Com a política religiosa. É, exatamente. Daí que havia muita liberdade aqui, as três religiões do livro, realmente o judaísmo, o islamismo e o cristianismo conviviam muito bem aqui até... Isso a gente vê nas obras, inclusive, né? Até o século XVI, convivia-se muito bem aqui. Lisboa era uma cidade cosmopolita que se está a tornar agora, também de há poucos anos para cá, está novamente a ser esse lado de abertura e de expansão, com um espírito mais aquariano, chamemos-lhe assim, ligação e pontes. E realmente houve um terreno propício para a Ordem do Tempo se desenvolver aqui. E esse grau, 1 de março de 1160, eu fiz um livro sobre também Portugal, a Mensagem da Mensagem, e agora vou fazer uma reedição com a publicação... Está aqui o livro? Está aqui também. Aqui é a Mensagem da Mensagem. Ah, são dois aqui, né? São dois. Exatamente. Esse livro aqui, vou falar um pouquinho a respeito. Aqui são dois livros. Há 4 anos atrás eu comprei esse livro, paguei, ele fez como falar, uma dedicatória. E saindo do congresso, lá na Expo, em Lisboa, uma amiga astróloga falou: "Ah, você me empresta para eu ler, eu te devolvo." E eu já pedi, ela falou: "Não, eu já te devolvi." Então, eu estou comprando agora um novo livro e eu não sabia que eram dois, né? Então, é Portugal, a Mensagem da Mensagem. É um estudo sobre a mensagem do Fernando Pessoa e também os escritos esotéricos de Portugal, e eu estabeleço aí um diálogo. Tem pessoas que são tão níveis avançados que quando elas falam, elas têm as rédeas da palavra, o domínio da palavra para mandar a mensagem e uma outra mensagem por detrás. Há vários. Não? No esoterismo dizia-se que havia 3 níveis da mensagem quando se fala. Um mais oculto, outro mais direto, outro intermédio. São níveis de luz da própria mensagem. Parece que isso vem da tradição do Hermes. Hermes Trismegisto, 3 vezes sábio. Não? É porque tem pessoas que demoram para entender. Então elas entendem, gostam, aí passa alguns anos, algum ciclo, ela revê o que foi falado e já consegue entrar num nível mais profundo. E então, nesse livro, eu falei mais da integração de Portugal na Era de Peixe, qual a sua missão, como é que nasce Portugal nessa fase. Eu divido a Era de Peixe em 12 fases e quais os ciclos relacionados com esse aspecto. E depois... mas ainda não tinha acesso a esse mapa de 1 de março de 1160, que depois encontrei num documento histórico. Porque eu estava sempre a pensar, então, mas onde é que vem este grau 17 de peixe? Procurei nos arquivos, nos documentos, e não havia nenhum dado, assim, à primeira vista, que relacionasse este grau 17 de peixe com Portugal, até que descobrimos que em Tomar estava inscrito nas muralhas da cidade. É um castelo que foi visigótico antes. Onde é? Em Tomar. Em Tomar? É o Castelo de Tomar. No Castelo de Tomar é construído a charola, o Convento de Cristo, que foi a grande sede dos Templários até à sua extinção, que foi no século
XVIII, penso eu. E era o centro das operações, sempre foi tomar o Convento de Cristo. O próprio infante Dom Henrique ia-se recolher e meditar para o convento. Todos os grandes reis passaram em Tomar também. E Tomar representava, aqui em Portugal, era uma imagem da Jerusalém Celeste. Por isso também foi feita arquitetonicamente com os mesmos princípios de Jerusalém. Isso, há um dos 9 cavaleiros, ou fundadores da Ordem do Templo, que se diz que era português, o Arnaldo da Rocha. Não é? Então, a própria cidade de Tomar, arquitetonicamente, obedece a essa arquitetura sagrada da cidade. E então foi muito curioso que, fazendo esse mapa de 1 de março de 1160, temos o Sol exatamente a 17 graus de peixe, conjunto ao nó lunar sul, Isso. a 18 graus 18 de peixe. graus. E uma conjunção do Sol com o nó lunar sul é como aquilo que o Fernando Pessoa dizia: ou nasce em Portugal, ou por castigo ou por missão. Por isso peixe tem duas, tal como o Deus Janos também tem duas caras, porque tanto pode ser a pessoa pode se perder na energia de peixe, como pode encontrar a unidade e a divindade, não é? Por isso o absoluto todo é a reunião entre a gota e o oceano, o peixe, não é? Tem o lado mais místico, como tem o lado mais perdido e vagabundo. Isso. O Agostinho da Silva, que também viveu muitos anos no Brasil, também falava muito sobre isso do Sol com nodo, né, da missão. Eu sei que eu fui aqui na Quinta da Regaleira, né? Certo. E eu peguei o mapa, olhei, depois eu desci num dos poços, né? Sim. O que está incompleto. Sim, o mais pequeno é o Poço Menor, sim. O Poço Menor, e nisso eu vi o caminho por dentro. Na hora que eu vi o caminho por dentro, mudou completamente minha visão de tudo. Deixou de ser um local bonito, uma quinta, um sítio, uma fazenda, nada. Virou um local com caminhos profundos, mas tão profundos que eu fiquei... É o melhor local de Sintra. É um dos grandes jardins iniciáticos da Europa. O jardim iniciático, é exatamente isso. E realmente aqueles poços foram feitos, o poço ou a torre invertida, os dois poços foram feitos para rituais iniciáticos. O próprio Fernando Pessoa esteve cá na altura porque ele convivia com o filho do António Carvalho Monteiro. Quem é António Carvalho Monteiro? Foi exatamente quem fez toda a arquitetura juntamente com Luigi Manini, que é o arquiteto italiano, que também fez o Hotel do Bussaco. Os dois foram os que conceberam toda a estrutura da Quinta da Regaleira. Então ele era contemporâneo à época, né? Então estava acompanhando... Ele compra essa Quinta à Baronesa da Regaleira e depois as obras vai de 1904 a 1910. Toda a quinta é feita nesses anos e realmente podemos dizer que é uma arquitetura tipo neo-manuelino, mas com muito simbolismo, como se fosse uma mansão filosofal. Está cheio de simbolismos. Se fosse uma maçã, não entendi. Mansão? Filosofal. Ah, uma mansão filosofal. Exatamente. Mas é mesmo, viu? É. Eu fiquei muito tocado lá, muito tocado, né? Se eu não fosse embora de Sintra amanhã, né, que depois eu vou para Lisboa, eu ia até pedir para você me levar nos lugares para rever, né? É muito interessante. Eu faço depois as 3 horas na Quinta da Regaleira, conhecer os locais fundamentais, porque nós encontramos lá desde o simbolismo da cultura greco-romana até a maçonaria, templários, Rosa-Cruzes. Estão lá os grandes símbolos do esoterismo ocidental. O pessoal vai para a Índia, vai para Jerusalém, precisa vir aqui também, não é? Como o Fernando Pessoa dizia, o rosto com que fita é Portugal, o Ocidente, o futuro do passado, não é?
E essa mensagem, aliás, as eras vêm de Oriente para Ocidente. Isso. Por isso, Então, esse Oriente para o Ocidente, eu pensei em falar uma coisa. A construção do símbolo de Júpiter, que é a matéria e a alma, é o único que a alma é de lado. Então sempre tem uma coisa de Ocidente e Oriente, uma comunicação, como fosse um Mercúrio, só que não de cima para baixo, mas do Oriente para o Ocidente. Então ele teve ciclos na Terra de trocas de informações, tipo o chinês, japonês com o ocidental, mas antes, num outro ciclo, é o que Portugal fez. E ontem na Roca, qual é o nome da Roca? Que é Cabo da Roca, exato. eu falei, aqui é o ponto de Júpiter, aqui é a comunicação, É o ponto mais ocidental da Europa. o ponto mais ocidental da Europa. De um ponto de vista representativo, figurativo, de rosto, seria a ponta do nariz, porque no corpo a ponta do nariz é o que está Mais à frente. mais à frente. Então ali podemos dizer que é onde se respira a energia, numa filosofia hindu diríamos que é Ida e Pingala, Yang, Yin, narina direita, narina esquerda. Isso. Então é um do prana, onde recebemos o prana É maravilhoso. ocidental. É um dos locais, ou seja, lá, eu que já fui a Lisboa, já dei palestra lá, mas a minha casa é aqui em Sintra, porque tem a Regaleira e tem aqui Roca, que são os locais. Podemos dizer que este é um chakra da Terra fundamental e que é muito engraçado, porque eu também comecei aqui a minha parte esotérica em Sintra, na altura que havia aqui uma escola que era, como é que se chamava? Sociedade Brasileira da Eubiose, Isso. que tem sede em São Lourenço, em Minas Gerais, Isso. e que havia aqui em Sintra, no qual eu fiz parte na altura, e depois fundiu-se um ramo da brasileira com um ramo da portuguesa. E essa fusão de Portugal com o Brasil é exatamente o que é que nos separa? O mar, não é? E essa missão de passagem de testemunho de uma era de peixe para uma era de aquário tem muito a ver com a relação dos dois países. Portugal é peixe, Brasil também signo solar virgem. Há aqui uma complementaridade. Os nodos, né? Os nodos estão muito próximos com o Sol do país. Pois é, exatamente. Né? Por O isso, ponto médio, se você pegar o ponto médio do Sol, do 7 de setembro, do Sol com Mercúrio, dá justo no nodo do Portugal. que interessante. Isso, o senhor estava falando sobre nodo e Sol juntos, sobre a missão do país. Sim, a missão era exatamente. A missão de peixe são sempre duas, porque é um signo dual. Por isso, o lado mais expansivo dos peixes foi feito através da gesta marítima portuguesa. Pronto, os descobrimentos essa ligação com o lado exterior, mais exterior da vida, a expansão, todo esse lado já foi realizado. Isso. Eu sei que, além da América e África, né, chegaram as Índias e chegaram também até a Austrália. Exatamente, sim. E o Fernando Magalhães, depois, juntamente com outro capitão espanhol, fecharam o circuito. Índia, Japão, China. Exatamente. Fizeram a volta ao mundo. Por isso foram quase a todo lado, exatamente. Por isso uniram os povos, tiveram essa missão de demonstrar que a Terra era esférica, que a Terra era una, sim. E esse foi o lado exterior da obra, e agora falta o lado mais interno, como o Fernando Pessoa acaba a mensagem dizendo, falta-se cumprir Portugal. E qual é esse cumprir Portugal? É a fusão de todo o conhecimento e toda a mensagem universal da era de peixe. Porque para nós entrarmos numa era de aquário de uma forma mais harmónica, precisamos de estar sensíveis a esta ligação da energia de peixe. E o que é que diz a energia de peixe? Diz que é fundamental unir o espírito e a matéria. Há um peixe que nada para norte, há outro que nada para sul, e eles representam
o espírito e a matéria que às vezes estão divorciados e que precisam de se unir, e eles estão unidos por uma banda zodiacal. Há a estrela alfa dos peixes liga os dois. Por isso é fundamental desenvolvermos uma sociedade, uma coletividade que respeite espírito e matéria, porque eles muitas vezes estão dissociados. O que aconteceu na Era de Peixe é que houve uma dissociação forte em que as crenças geraram dogmatismo, o dogmatismo gerou divisões, frações, reação natural, materialismo, matéria. A matéria da Virgem, ou seja, o signo oposto complementar dos peixes é a Virgem no seu lado divorciado dos peixes é materialismo. No seu lado de ligação com os peixes, a matéria consagrada. Por isso podemos dizer que é a arquitetura sagrada. E estas duas energias precisam de se fundir e de ser lançada essa mensagem, porque no fundo todos somos uns, é o que diz Peixe. E se queremos construir uma sociedade mais aberta, mais expansiva, em que cada um possa assumir a sua diferença, a sua liberdade, a sua individualidade, isto na Era de Aquário, é necessário ter a boa base do sentimento universal. Senão vira um robô. Exatamente. Senão ficamos na robótica. Robótica, como fala, aqueles zumbis. Né? Exato. Fica um zumbi. Né? Então esse trabalho que a gente faz, ele não é para falar de esoterismo, é para dar vida de volta, né? Certo. Porque o conhecimento esotérico é importante para atualizá-lo, para trazermos para o presente e para construirmos um futuro melhor. Sim. Porque ficar no passado não importa. Há pouco perguntaste porque é que Portugal deixou de ser aquela... Isso eu perguntei antes do vídeo, né? Exato. Então, e aqui depois eu tenho uma coisa do livro. Eu pedi uma pergunta, eu abri numa página, capítulo 1 da divisão das 3 mensagens, né? Depois eu falo disso. Okay. No Brasil, lá no Brasil, né? Depois do mar, eu coloquei uma questão para os alunos. O trânsito ocorre num mapa específico e de repente forma um aspecto, uma sequência de 4, 5 planetas aspectando e cria um trauma, cria uma, como é que fala isso? Cria uma mudança, uma ruptura, e às vezes a pessoa não sabe lidar com isso. Sim, um bloqueio, pode haver E ela fica travada, bloqueada e fica também achando que a vida não tem porquê. Então, aconteceu o trauma, por exemplo, aos 5 anos de idade, a pessoa já está com 40, 45, mas ela continua aqui dentro dela com 5 anos. Certo. Então eu perguntei para os alunos, o que faz, além do trauma, o que faz para a gente olhar para isso, limpar esse assunto e seguir a vida, pulsar efemeramente da melhor forma possível. Ou seja, viver a vida no aqui e agora, certo, sem estar preso no passado. Aí, feito essa questão, como eu já estava com a viagem marcada, eu falei, por exemplo, o que aconteceu com Portugal, que era um líder na expansão marítima, era uma potência, né? Só o pouco que a gente sabe dá para ver que realmente era uma força muito forte. Será que foi algum problema com o rei? Será que foi o tsunami, o terremoto que teve em 1700? O que aconteceu? Qual foi o trauma que Portugal passou? Se existe isso, né? E se dá para sair disso? E qual é a perspectiva futura do povo de Portugal para os próximos anos, para que ele não fique preso no antigo? Eu acho, dos 4 anos que eu vim para cá a última vez, eu me lembro que na minha palestra eu falei, esperem que daqui 2 anos vocês vão ver, Portugal começa a se desvincular da sua dívida e começa a andar novamente, né? Então, a partir dali que eu fiz a pergunta para Portugal. E antes da gente gravar,
eu mostrei um cálculo e ele mostrou um outro cálculo, os graus batem com a mudança de formas diferentes de ver, né? Sim. Então eu queria que o senhor falasse a respeito disso, em relação a o que Portugal passou, como ele está agora e quais são os próximos passos. Bom, Portugal tem fundamentalmente um problema de identidade, uma crise de identidade. E essa crise de identidade aconteceu fundamentalmente em termos históricos, agora recuando ao passado só para integrar e temos de pôr luz no passado até para nos libertar dele. Porque qualquer trauma precisa de eliminação, de conhecimento e depois precisa de aceitação e, em última análise, perdão. Isso é o mais importante. Se vocês ouvirem o vídeo, guardem 5 minutos, escutem 100 vezes. Porque essa é a parte mais importante. Limpar o passado, exatamente. Claro que todos nós errar é humano e cometemos erros históricos também. E quanto maior o poder, maior a tentação. Por isso, Portugal, quando estava na sua fase mais alta, no seu culminar, diremos assim, de Senhor dos Mares, com feitorias em todas as partes do mundo, a decadência começa exatamente aí, e a queda, claro que já houve antecedentes anteriores que eu posso referir, mas a queda começa lá de cima. E o próprio Camões, que é dessa altura, quando escreveu os Lusíadas, escreveu os feitos, mas tinha a consciência, exatamente, de que estávamos a entrar na queda. E a queda obedece a ciclos, como todas as grandes civilizações, como todos os países, ciclos históricos, obedecem a ciclos. Podemos dizer que aquilo que para mim assinala o maior... por exemplo, a passagem... É interessante a passagem de Neptuno e Plutão, que têm uma relação direta com peixes. Porque todo o signo d'água é um signo de morte e renascimento e de limpar o passado, morrer para renascer. Por isso, tudo que seja ciclos ligados com Neptuno e Plutão tem muita força nos signos d'água e nomeadamente em peixe. Eu estava-me a lembrar que Plutão em peixe foi quando os templários em Portugal, Dom Dinis teve que mudar e passar para a Ordem de Cristo. Houve uma morte da forma anterior e uma renovação. Eu lembro-me também que, agora assim de cor já não me lembro bem, mas sei que um deles estava em peixe quando o Dom João III, exatamente, permitiu que a Inquisição entrasse em Portugal. Esse pedido da Inquisição em Portugal, muitas pessoas não sabem, mas aconteceu já com Dom Manuel I. Porquê? Porque os nossos reis tiveram algumas fraquezas, casaram-se com rainhas espanholas, elas eram muito católicas e conseguiram, de algum modo, influenciar a nobreza portuguesa. E Dom Manuel I começa logo por um pedido da sua esposa de fazer uma distinção entre cristãos novos, ou seja, passar os judeus para cristãos novos, quer dizer, uma espécie de conversão à força. E fez o pedido para a Inquisição entrar em Portugal, que depois ficou suspenso lá. Esse aspecto era qual no céu? Eu agora só vendo mesmo, já... mas sei que há uma influência aí, há uma influência dos planetas lentos, há uma influência dos ciclos, porque realmente Portugal obedece a ciclos de 250 e poucos anos, e tem a ver com o Plutão, porque o Plutão também dá uma volta ao Sol de 250 em 250 anos. O que me saltou mais à vista, assim que eu tenho assim agora de memória, foi que no reinado de Dom João III, que é quando atingimos o auge das conquistas e dos descobrimentos portugueses, Plutão está em Capricórnio.
E passados 250 anos, onde é que vamos encontrar o Plutão? Em Capricórnio também. Passados 250 anos, temos a imersão a independência dos Estados Unidos da América, que é o país que agora temos novamente Plutão em Capricórnio, que foi o país que ficou com o domínio, de algum modo, o que sobressaiu mais no planeta. Por isso começou a queda do Império Inglês e a imersão do Império Americano começou aí, não é? O Império Português caiu com Dom João III, com Plutão em Capricórnio. Parece que os grandes impérios, as grandes mudanças de impérios... Isso deve estar para ocorrer a partir do ano que vem. Com Plutão, Saturno... Pois, estamos agora numa fase também de cair outros impérios e nascer, e afirmarem-se outros. Essas mudanças são agora muito fortes também. Para quem não sabe astrologia, isso ainda, o Plutão, o ciclo dele é em média 250 anos para dar a volta. O que o professor está falando é 250 anos, 250 anos, 250 anos. Parece que é uma coisa rápida, mas é todo um processo, uma história para você ter uma nação soberana nesse período. E agora poderiam dizer, como é que um país tão pequenino era tão poderoso? Okay. Para já, não só pelo conhecimento hermético que tinha, mas também pela alta tecnologia. E essa alta tecnologia vinha da junção, exatamente, judeus, árabes, cristãos, de haver uma unidade de conhecimento, onde realmente a astrologia era praticada. É isso que eu estava pensando, a astrologia, a astronomia era uma coisa única. Havia uma cadeira de astrologia na Universidade de Lisboa, no século XVI, na altura do Dom Manuel I. Não é? As naus que saíam daqui eram feitas o levantamento astrológico quando uma nau ia para a Índia ou para o Brasil, ou para fora. Por isso havia um conhecimento muito aberto do ponto de vista tradicional. Eu acho que na hora que você pega... Eu vi a série dos Vikings no Netflix, e aí de repente o ator principal, ele fala, eu tenho um segredo, né? Ele tinha uma pedra que, dependendo de como via, ele conseguia saber a sua localização. E os portugueses, eles não usavam isso, eles usavam as estrelas. Então ele tinha Ursa Maior, eles tinham toda uma referência de vetores através das estrelas. Sim. E o desenvolvimento náutico teve muita relação também com o desenvolvimento do estudo astronómico e astrológico da época. Ajudaram-se muito mutuamente. As tábuas do Abrão Zacuto, no século XV, XVI, eram as mais avançadas da época, juntamente com regiomontanos. Por isso, eram as grandes referências da época. Que pode ser usada ainda hoje. Sim. Eram tabelas muito interessantes e elas estão publicadas, devem estar em bibliotecas. Isto a propósito que esse conhecimento também levou ao desenvolvimento tecnológico, a capacidade das naus e das caravelas portuguesas, ao nível, por exemplo, da artilharia, era a mais rápida do mundo. Por isso é que tinha um grande impacto nas águas. Isto são pormenores só para saber que, apesar de sermos pequenos, tínhamos essa tecnologia muito avançada. E isso é fundamental e é muito importante. Desenvolvemos o lado material bastante, mas começamos a esquecer-nos do lado espiritual da missão. E foi isso que nos levou à queda em Alcácer Quibir, porque depois de Dom João III ter deixado que a Inquisição entrasse em Portugal, e de ter deixado a Inquisição é expulsar os judeus, é começar a haver uma espécie de ditadura, não é? Tudo isso levou à divisão, aspectos divisionistas que começaram a minar o reino. E essa consequência levou depois, com a Inquisição, a própria Igreja
católica se tornar demasiado dogmática, cristalizada. Se ela já tinha esses aspectos, ainda ficou mais. E começou-se a julgar qualquer pessoa na rua. Se eu não gostasse daquela pessoa, denunciava, dizia que ela era judeu e ela podia ser queimada na praça pública. Não é? Isto é algo altamente impensável Para Portugal na época. Para Portugal na época, e começou a minar tudo. E realmente esse encadeamento de situações que foram aumentando progressivamente, para mim estão na causa e na consequência do terremoto de Lisboa. Ótimo. Sabe que nesse mapa que você coloca, 17 graus de peixe junto com os nodos, a 18, o ascendente dá em Câncer. Certo. E dá 9 graus, não é isso? 8, 9. 8, 9 graus. E agora, esse ano, 2019, o próximo eclipse vai ser encostadinho com ascendente. Com ascendente, sim. Então eu pensei duas coisas. Uma, cada vez que o Júpiter se exalta em Câncer, ele amplia Portugal. Porque ele sai do pouco tempo na 12 e entra na primeira casa. Certo. E ele deu muita força para Portugal seguir as suas viagens, né? Mas agora tem um eclipse forte, né? Eu não sei como é que foi há 18 anos atrás, 19 anos atrás, se teve alguma significância, alguma coisa significativa. 2001, 2002? Entre 2000, 2001, 2000, 2002, uma coisa assim. Isso aí foi a entrada no euro, da moeda única, pois isso é o que eu me estou a lembrar, que também mexeu um bocadinho com todos os costumes portugueses, pois, assim, de 2001, 2002, acho que foi esse aspecto. E que pôs em causa a identidade nacional. Então agora perdemos o escudo, sim, estávamos habituados a trabalhar com o escudo. Sabe que assim, eu vou falar assim, não só eu, assim, as pessoas, as pessoas que vieram comigo, a gente conversa com um português a respeito de qualquer coisa e ele relembra o passado e ele fala da história. Então, desde a comida, dos vinhos, de como que é feito, como é o alambique, e ele vai contando a história, quem estava antes. Você vai em algum outro país, às vezes não é tão significativo o passado. Pois aqui tem muita água. Muita água e muita lembrança, e isso de certa forma mantém algo forte de Portugal. Sim, algo bonito, inclusive. Há um lado tradicional que remonta às origens da nacionalidade. Sim, isso mantém-se. Como se mantivesse nas moléculas de água, nas memórias. As memórias emocionais. Né? Exatamente. Então, de memória emocional, a gente tem a Inquisição e... É um trauma. Um trauma. Exatamente, é um bloqueio. Eu sou judeu, não sei se você sabe, né? Não, mas a maior parte das pessoas que nasceram aqui têm sangue judaico. São judaicos, né? Minha avó nasceu em Jerusalém, mas a origem é daqui. A origem da origem da origem. Até eu podia pedir até cidadania, essas coisinhas, mas eu sei que a origem que fez eles saírem daqui, fugidos, porque foram muitos para o Brasil, né? Sim. Então tem os Carvalhos, Oliveiras. Sim, tudo o que é nome de árvores parece que está uma ligação. Tem até alguns que são secretos, né? Por exemplo, eu acho que na Espanha tem o rio Nalón, que é um rio cheio de carvalhos em volta. E Alon é carvalho em hebraico. Okay. Então a árvore, oak, árvore, né? Então você vê, às vezes a pessoa já não colocava em português, ela falava num outro nome, para ficar mais complexo ainda, né? Para tentar manter o segredo da origem. E tem eu vou arranjar para você, prometo, você nem sabe o que é, mas assim, existe um trabalho de duas pessoas que fizeram um trabalho chamado A Estrela Oculta do Sertão. Eles foram no sertão nordestino, norte e nordeste, pegaram Pará até Alagoas, Maceió, toda aquela região norte e nordeste do Brasil, e viram os costumes ocultos que os avós e bisavós faziam em silêncio,
Então, desde o enterrar, desde os costumes místicos, desde da sexta-feira, quando é o guardar o Shabat, né? Tudo, e são todos cristãos. Então você vê uma quartinha com símbolos judaicos ocultos, que é uma letra de proteção, e uma cruz. Sim. Então é interessante. Bem, vamos voltar então. Então a gente tinha o trauma, né? Isso é um trauma. O terremoto também foi um trauma. Claro, esse é outro trauma, sim. Está no Agora, inconsciente coletivo português, sim. Há um trauma, temos a Inquisição, que é um trauma, temos a perca da nacionalidade com o desastre de Alcácer Quibir, com Dom Sebastião. Tivemos 60 anos sob o domínio espanhol. Isso foi um trauma. Isso é um grande trauma. Exatamente. Isso é um grande trauma. Foi um grande trauma. A partir daí, nunca mais nos recompusemos. Recompusemos do ponto de vista material com Dom João V, devido ao ouro do Brasil, exatamente, às riquezas que vinham de lá. Do ponto de vista material, sim, mas do ponto de vista espiritual, desde Dom Sebastião, que a coroa não foi mais utilizada pelos monarcas portugueses, até 1910, à implantação da República. A coroa foi doada a Nossa Senhora da Conceição, ou Concepção, para aquilo que há de vir. E aquilo que há de vir é aquilo que está destinado ao o povo português, e que tem a ver exatamente com essa mensagem universal. E então houve uma perda de identidade e começou aquilo que se chama a época do estrangeirismo, ou seja, o que vinha de fora é que era bom e de Portugal já não era. É como se fosse uma readolescência, né? A gente fica se projetando no outro. Como se fossem as projeções externas e a perca de identidade. Isso aconteceu até, podemos dizer que pelo menos até o 25 de Abril, e a partir daí andamos à procura, voltamos à procura da nossa visão do reencontro connosco próprio. Esse reencontro é também o reencontro com a alma portuguesa, o reencontro com a alma universal, porque são os grandes arquétipos do coletivo. Esse Netuno no meio de peixes, né? Ele trouxe isso. O Netuno agora o Netuno está em cima do Sol, 17 graus em cima dos nodos, 18 graus, 2019 e 2020. É muito importante. É um período que pode ser mágico para o país. Sim, tal como foi logo a seguir ao 25 de Abril. Eu lembro-me nessa altura que havia assim uma crença enorme a pairar sobre o país, sobre a cidade de Lisboa. E se nós vimos o mapa do 25 de Abril, vemos lá Júpiter em peixe e Vênus também em peixe, Vênus exalta em peixe, a 19 graus de peixe, que faz conjunção com o nódo e com o Sol de Portugal, e vemos que essa energia é que está neste momento, realmente, como acabaste de ser, está neste momento em vigor, em pleno. Por isso é uma chamada de atenção para nos sintonizarmos ou sincronizarmos com esta energia também uma energia de afeto poderoso, de ligação entre os povos. Eu acho que a área mais bonita do lado cristão antigo é o afeto. Sim. É o amor, né? É o reconhecimento do outro, o reconhecimento de si, conhecimento que todos somos um só. É uma coisa. Essa é a grande mensagem do cristianismo, da unificação, de ver o outro como um irmão. Sim. O judaísmo também, a reza que fala é Shema Israel Adonai Elokeinu Adonai Echad. Então escuta, povo que luta por Deus, Deus nosso Deus, Deus é um só. Então é a unidade o tempo inteiro, né? O tempo inteiro unidade, né? Então são basicamente 3 traumas a seu ver, né? A Inquisição, a entrega do reinado para a Espanha e o terremoto-maremoto, né? Sim, são 3. Exatamente. Agora, o terremoto-maremoto teve o Marquês de Pombal, que ele pegou e falou, bora mudar tudo isso, bora transformar essa derrota em vitória. Sim. E fez Portugal lindo até agora, do jeito que é, com avenidas largas, com ruas largas. Ele mudou, ele aproveitou a derrota do tsunami e fez algo muito bom. Ele viveu alguns anos em Áustria
pronto, e foi influenciado por toda a arquitetura de Viena. E realmente aproveitou esses conhecimentos para tornar a Baixa Pombalina, como nós chamamos, tem medidas e proporções que podemos dizer que são maçónicas. Rua do Ouro, Rua da Prata, Rua Augusta, pronto. Parecem 3 colunas como na árvore da vida da Cabala. Da Sefirot, né? Exatamente. Um dos meus nomes em hebraico é uma das colunas. Eu recebi um dos nomes lá que chama Boas, né? Que é onde está Mercúrio, Marte e Saturno, né? Rod, Geburah e a coluna do rigor, exato. Sim, o Marquês de Pombal fez um trabalho muito bom em termos de recuperação da cidade, sim. Nesse aspecto foi ótimo. E naquela altura era preciso uma mão com força. Não foi por acaso que puseram no Marquês de Pombal uma estátua com um leão. Ele possivelmente terá um ascendente leão, na minha visão. Ele é touro. Houve personalidades de touro muito vincadas na história de Portugal. O Marquês de Pombal é uma delas, e que tem ligação de Sol em touro com Saturno. Já não me lembro se é conjunção com Saturno, nem se é oposição a Saturno, mas o Saturno está muito vincado no Sol do Marquês de Pombal também. Ou seja, ele era um cara concreto e líder. Exatamente. Líder e generoso. Para fazer... Há uns que dizem que sim, outros dizem que não. Porque o leonino é sempre assim, né? Se cai em cima, o Léo fala assim, você lá não é, né? Ele agradou a uns e a outros não, e também, provavelmente, também cometeu alguns erros. Mas foi um estadista fundamental naquela altura, sem dúvida. E, professor, qual a sua visão para frente, quando a gente não estiver mais aqui, de Portugal? Daqui 2160, 2100. Ok. Como assim? Isso concordo também com as profecias do Fernando Pessoa em relação a Portugal. Isso está no livro? Não. Nesse livro, não? Não sei se eu abordei isso de uma forma específica, mas é possível que esteja. Então vamos falar aqui nessa aula. Né? Porque o que eu acho é o seguinte, é que quando Portugal cumprir a sua missão plenamente, deixa de ter razão de existir. Quando Portugal cumprir a sua missão plenamente bem pisciana, né? Deixa necessidade de existir. Exatamente. Porque a partir daí é tudo e todos, é plural como o universo. Como se fundisse uma Europa. E então todos somos uns, todos que estão cá são portugueses, nós somos todos. E deixa de ser uma nacionalidade para ser algo universal. Para mim, essa é a missão de Portugal. Levar a universalidade ao mundo. Os problemas que estão a acontecer na Índia, na Etiópia, seja onde for, são problemas nossos. São problemas de todos. A unidade é muito... Meu professor, Jorge Dimitri, ele nasceu no mesmo dia que o João Paulo II. Eu fiquei uns 12 anos com ele. E ele me colocou para falar sempre assim, vou falar em inglês, eu traduzo assim: There is but one mind, one law, one principle, one substance in the universe, and I am one of all there is. Né? Então, essa unidade é fundamental. É fundamental. E essa é a grande doação da Era de Peixe, é perceber realmente que todos somos uns. Isso é a grande síntese, e Peixe precisa de fechar o seu ciclo com a síntese, uma grande síntese. Síntese das religiões, síntese das ideologias. Há um aspecto fundamental que nos liga a todos, apesar de todos termos particularidades e diferenças. Isso. Essa é a grande mensagem pisciana. Ao mesmo tempo, quanto mais diferença, mais próximo a gente fica. Sim. Só que isso é difícil de entender. Fernando Pessoa tem uma frase que diz exatamente isso. Ele diz: quanto mais individual, mais universal. Mais universal. Eu não sabia o que ele falava. A gente tem o mesmo ascendente, Fernando Pessoa e eu. 3 graus, né, de Escorpião.
É o mesmo, meu ascendente é igual ao do Fernando Pessoa. Acho que é por isso que ele foi estudar o Napoleão também. Ele também tinha lua em Leão. É. Engraçado. É. Muito interessante. E eu vou fazer assim, eu vou fechar esse vídeo, né? Queria que o senhor falasse uma mensagem agora para os alunos brasileiros, né? Além de vir, a minha mensagem é que venham para cá, conheçam, façam sessão para vocês saberem. Intercâmbios, trocas. E ter a troca, porque essa parte de Júpiter, essa parte que a gente falou que Portugal é a troca da Europa com o resto do mundo durante um período da vida, né, do ser humano, a gente tem pessoas raras e especiais. E então eu pedi humildemente, né, que você viesse para cá, né, que é onde você até leciona aqui do lado, né, para a gente ter esse momento, mas ao mesmo tempo eu queria assim que você falasse alguma coisa para os brasileiros, né? Não, o que talvez a mensagem que eu gostasse de passar é que eu lembro-me, eu estive no Brasil em finais de 1987, estive lá no Congresso Internacional de Astrologia na altura, fui muito bem acolhido, eu gostei muito de lá estar. Acho que estas trocas são fundamentais, de trocas culturais, de convívio. Se nós temos um saber tradicional aqui forte, implantado ao longo destes séculos e por fora, o Brasil tem toda a espontaneidade e toda a criatividade, muito, que para mim está muito ligada também com esta energia vindoura do aquário, não é? Esta capacidade de cada um ser ele próprio e de poder apresentar-se espontaneamente, sem grandes puritos, chamemos-lhe assim, porque a nossa educação aqui foi muito mais conservadora. Pronto, então esta ligação e esta fusão de culturas é muito rico para ambas e tem muito a ganhar um com o outro, e do ponto de vista astrológico são opostos complementares, o que pode ser altamente criativo. Esta ponte, Acho que esta aliança. O encontro que a gente teve astrológico há 4 anos atrás, o Luso Brasileiro, o encontro astrológico, né, que deu origem depois aos congressos internacionais aqui. Exato. Eu parei para pensar nisso, assim, o ponto médio entre Sol e Mercúrio do Brasil toca em cima dos nodos e da linha oposta ao Sol de Portugal. Certo. Então, um aprende com o outro. Claro, e parece que tem um destino conjunto. Se Portugal acaba o seu período na era de peixe, passando o testemunho, o Brasil tem muito ainda para desenvolver para o futuro. Brasil, eu vou colocar, quando for falar com João Medeiros, eu vou falar a respeito disso, do período da adolescência, o período mais adulto dos países, né? Acho que o Brasil ele entrou no momento, mudou completamente. Ele entrou no momento das contestações, das indignações, e você acaba torcendo, não mais para um time de futebol, mas para linhas políticas. E de repente, dentro de um núcleo familiar, começa a ter conflitos muito fortes, né? Estou numa fase, se calhar, primeiro parece, é uma divisão aparentemente, mas se calhar essa divisão depois é para chegar à unidade. E ainda o Netuno está oposto a eles também, tanto aqui quanto lá, né? Exato, então pode haver muita confusão, muita ilusão, mas também para cada um sentir os pontos de vista de todos, não é? E há depois criar pontos de ligação e de união. Isso é muito bonito, isso é muito importante. É um período que não é uma foto, é um filme. Nesse filme, no desenvolver desse processo,
o Brasil sai ganhando, sai mais amplo, sai mais conteúdo? Eu acho que sim, que vai ser, porque muitas vezes nós, quando entramos na floresta, podemos perder na folha, nos pormenores, do lado da Virgem, não é? E aí vamos dividindo para classificar. Estamos a dividir, classificar, analisar, racionalizar, separar, o lado da separação. Mas esse trabalho da Virgem é necessário para depois levar à visão do todo, à unificação, à ligação. E depois eu vejo o bosque como um todo, vejo realmente a unidade que está por trás do lado particular. Isso também foi a experiência que a física quântica nos deu. Começou por dividir até agora termos as grandes noções do todo. Do todo, através da filosofia da física quântica. Tem um teste chamado Rocha, sabe, conhece? Rochat? E também ele tem divisões dos pormenores secundários, pormenores primários, o espaço, que é o nada, e a visão, o global. Também encontramos isso na teoria dos hologramas. Um modelo holográfico, cujo mapa do céu é um holograma também. A parte reflete o todo, realmente. E aí voltamos ao grande ensinamento de Hermes: o que está em cima reflete o que está em baixo, o que está em baixo reflete o que está em cima. Igual o fundo do céu, só vê aquilo, e o meio do céu que vê o todo. Exato. Tá bom. Então, eu vou deixar aqui para fechar. Tem mais algum livro? Não tem, não? Tem Não, da astrologia, neste momento, é só... Nesse aqui. Esse já é com a capa nova, já com a revisão. É uma nova edição, exatamente. Esse aqui, eu vou ver depois quem vai para Portugal para passar para o resto dos alunos que tinham, que não deu tempo de trazer, né? Esse aqui. Então, esse guia de interpretação astrológica já foi revisado, né? Já está mais amplo, né? E pelo que eu escutei de colegas que já leram, inclusive a Márcia, né? Que esse é um super livro. Então, esse é um livro que eu vou recomendar. É um livro base para estudantes, foi escrito na década de 90 e que foi de auxílio às pessoas que estudavam astrologia. Isso, década de 90, e foi revisado há pouco, ou seja, as raízes se aprofundaram mais, né? Quem for pegar aqui vai pegar bons frutos. E esse é o famoso livro, né, Fernando Pessoa. Pouca gente sabe. Ele, além de ser o poeta, ele é um astrólogo, um estudioso, e é colocado isso no livro. Eu agora vou reeditá-lo também, espero este ano ainda fazer uma nova reedição deste livro. Ainda dividi-lo em dois. É um livro muito especial. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço também ao hotel Sete Ais, aqui em Sintra. Aqui é meu consultório, né? Aqui ficou meu consultório, aqui eu encontrei as pessoas, acabei atendendo aqui, foi uma delícia. As sessões são sempre boas, tanto faz em São Paulo, qualquer lugar. Agora vai ser em Lisboa. Mas o local também ajuda um pouco. Claro, claro. O Sintra é um local especial. Em relação aos passeios, ainda tem os passeios guiados, né? Sim, nós fazemos primavera, verão, outono, fazemos uma média de uma vez por mês, ao sábado, passeios guiados aqui na Quinta da Regaleira, no Palácio da Pena também, o que nós chamamos o Palácio do Graal, que vale muito a pena visitar também. Eu fui ontem lá, mas eu fui sem guia. Eu senti muita coisa legal, mas me faltou conhecimento. O do Regaleiro eu consegui identificar. Sim. Isso. Da Torre Invertida também, os caminhos. Tem muita coisa forte, eu acho que para passar, para ouvir do senhor lá, né? Sim, sim. E é só o senhor ou outra pessoa junto? Não, também. Eu geralmente faço com o Miguel Reis. Nós fazemos uma boa parceria, parte histórica e esotérica. Tá bom. Eu vou deixar o contato também. Quem vem a Portugal, além de fazer as sessões, ou além de ter a oportunidade de receber a sessão do professor, eu acho que a coisa mais interessante também é fazer esse tour, já sabendo o mapa, ou seja, ainda depois da sessão do mapa, né? Para fazer o tour por esses locais. Mas também tem outros locais, tem o Palácio também, né? Também é o Palácio Monserrate, daqui
é perto daqui, também é muito interessante, tem uns jardins fantásticos. Ele trouxe de vários locais as plantas, de vários locais. Sim, nós tivemos aqui, pronto, o inglês que é o Joy Cooker, plantou também muito no Jardim de Monserrate. Cada pessoa, o António Carvalho Monteiro trouxe também espécies para aqui. O rei Dom Fernando II, que está ligado à construção do Palácio da Pena e todos os jardins também, importou plantas de toda a parte do mundo. Por isso, antes disso, para aí até ao século XVIII, Sintra era muito mais árida. A partir do século XIX, com a reflorestação... Muda tudo. Eu fiz isso em alguns locais, eu reflorestei vários locais. Quando você for a São Paulo, ao Brasil, na verdade, eu vou te levar em Minas, onde eu reflorestei uma área enorme, que é como se fosse umas 3, 4 quintas daqui. Certo. E eu tô com 5 rios, com 150 e poucas cachoeiras. Mas a água é abundante, e quando eu comprei era braquiária, certo. Só grama de boi. Tinha sido já cortado tudo, né? Agora, para fechar mesmo, o professor Luiz Resina também plantou árvores aqui em Sintra, né? Aqui embaixo. Plantei uma árvore aqui Eu plantei uma oliveira, você plantou o quê? Olha, naquela altura estávamos aqui num projeto na Quinta dos Lobos, que hoje é a Casa do Fauno, da editora Zéfiro, que é aqui muito perto. É aqui, passando aqui embaixo. Aqui embaixo. Éramos um grupo que estávamos à frente das atividades culturais, esotéricas, e cada um plantou uma árvore. Agora, se me perguntar qual foi a árvore que eu plantei, já não me lembro. E cada um foi dado para plantar. Lá tínhamos uma área também com 3 hectares de terreno, e então cada um arranjou lá um local especial para plantar. Que legal. Aqui no Sete Ais, aqui é o limão. E lá no Tivoli, 7 reais são os limões, tem aqui um limão. E a oliveira na Avenida Liberdade, em Lisboa, também no Tivoli. Mas eu plantei uma árvore de fruta, agora estou-me a lembrar. Foi uma árvore de fruta, agora já não me lembro se foi macieira ou se foi pereira. Foi uma dessas. Eu fico muito contente da gente conseguir gravar, né? Espero que esteja gravando, né? Que esteja tudo certo. Mas isso aqui são outros frutos, seus alunos são frutos. Os colegas que te acompanham são frutos seus, então meus parabéns. Tá, obrigado. Parabéns aos seus pais que te trouxeram para cá, para a vida. Para a vida, pois que sim. E parabéns. Há que honrar tudo. Honrar eles, porque você foi firme e forte, enfrentou grandes oscilações políticas e falou: eu vou me aprofundar nessa área esotérica. Na altura era difícil. Isso. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Prazer também estar aqui convosco. Ok, tudo de bom.